Boa noite. Já vou chamando a Aline. Boa noite, Mara. A Mara tá aí de camarote, já chegando. Boa noite. Deixa eu... Isso que sempre me dá problema. Boa noite, povo. Tá ruim. Eu tô tentando arrumar a minha aqui também. O quarto do Lulu é escuro. Mas você tá no quarto da Lourenço agora? Tô pensando Ah, essa luz branca é melhor do que a amarela. Ei, Mara. A Mara já tá aí. A Mara A câmera assim tá boa? Ou tem que abaixo? tá. Beleza. Vamos lá. Kátia, Juliana, Ei, Ju! Daniela, Saudade. a Josi, Luciana Elisângela, boa noite. Elizabeth, boa noite, pessoal. Vamos dar aí uns 5 minutinhos, né, para o Instagram avisar o pessoal e eles irem Sejam entrando. todos bem-vindos a mais uma live, né, sobre A minha cabeça tá cortada. Tá. Deixa eu ver. Teria que levantar. Mas não tem mais livro para levantar aqui, não. Saudade também, viu, Ju? Quanto tempo, hein? Muitos anos. Peraí que eu vou fazendo testes aqui, ó, enquanto o pessoal vai entrando. A Josi falou que ama seus vídeos. Ô, Josi, obrigada. Ai. Adiantou muita coisa, não. Tá. Mas é porque não tava cortando, mas aí na hora que você entra, você leva embora minha testa. Agora eu caio toda. Ó, só se eu arredar pra trás. Aí eu fico longe da mesa, mas fica melhor. Mas tá bom, não tá ruim, não. Daniel, seja bem-vindo. Thaís Medeiros. Sua mãe não entrou, né? Minha mãe tá aí ainda não. Tia Geraldo entrou aí. Daniel. Hoje a gente vai falar até, viu, gente? Vamos chegando. Ah, é. Vamos ir contando pro pessoal, né? Quem já tá aí, que já acompanha a gente. A gente tinha prometido que ia fazer os 3, né? A gente tinha prometido 8, 9, 10 e 11. Só que a gente resolveu prolongar o 12 e o 13. Porque esses dois ainda falam do mesmo tema. E a gente está achando que São Francisco de Sales ele é um pouco redundante. Até porque, assim, quando a gente pensa que ele está conversando com a Filoteia através de cartas, ele acaba relembrando alguma coisa ou outra. Tipo, sabe, vou refalar sobre isso, refalar sobre aquilo. Então, a gente tem achado ele redundante e a gente resolveu fazer isso. Vamos ler hoje até o 13, nós vamos falar sobre até o capítulo 13. E na próxima live a gente vai falar do 14 até o 21, né? Depois, lá no finalzinho, a gente revê isso aí. Aí minha mãe entrou, Maíra também entrou. Benção, boa noite, mãe. Dona Dari, estava te esperando. Dani entrou, Paula entrou. Maíra. Jussiara também entrou. Acho que já deu um tempinho, né? Podemos seguir daí. Quer fazer a introdução? Isso, né? Vamos lá, quem é novo por aqui, a gente está fazendo um estudo do livro Filoteia, de São Francisco de Sales. O meu livro da Aline é o mesmo, é a editora Vozes, só as capas que são diferentes, o meu é meio que de bolso. E tem outras editoras também. Esse livro são cartas que São Francisco de Sales enviava para uma aluna espiritual que ele tinha. E aí, pro resto, foram tantas cartas que ele resolveu juntar tudo, fazer esse compilado e fazer um livro, né? Que o livro também é chamado de Introdução à Vida Devota, a qual ele instruía essa, que eles falavam que era parenta dele, né? Ele instruía essa parenta dele a ter essa introdução à vida devota. Ele, como bispo na época, né?
Ele, como bispo, ele ajudava ela e escrevia essas cartas. Então, a gente tem várias lives anteriores. Pode falar. Nós descobrimos que era uma prima dele, né? Quando a gente fez a novena de São Francisco, né? Isso, a gente achava que era Santa Joana de Chantal, mas não é não. Quando a gente fez o trido dele, a gente descobriu que era uma prima dele. E então ele era bispo e a gente fez, eu estava nessa parte, a gente fez várias lives para trás e a gente vai aos poucos lendo, descobrindo sobre essa vida devota e aí a gente vai resolver compartilhar com todos que a gente vai descobrindo junto essa vida devota. Então é isso. Vamos do capítulo 8. A gente sempre fica salvo no Instagram aqui da Wagda, né? Wagda do @WagdaCampos, _Campos, e lá no canal do YouTube Filoteia. Isso, a gente tem um canal lá do YouTube Filoteia que tem as meditações, que tem uma parte do livro que tem as meditações, a gente fez as meditações, está lá. Isso. Então, quem está chegando agora, quiser pegar os anteriores, as meditações, tudo tá lá no canal do YouTube, tudo eu vou salvando lá. Eu atraso um pouquinho? Atraso. Mas eu salvo. Mas, gente, é corrida, a rotina é uma loucura. Mas sempre posta, viu? A gente não deixa nunca de postar. Então assim, aí eu vou alimentando lá esse canal do YouTube com as nossas lives daqui. Então, bora lá. Bora. Capítulo 8, lê para nós aí. Avisos utilíssimos acerca da meditação. Gente, só lembrando que quando o São Francisco fala de meditação, aí a gente sempre remete a algo, né, muito sofisticado, mas na verdade ele quer dizer a oração, né? É uma forma de orar que ele fala. Quando ele fala da meditação, é uma forma que você cria-se uma intimidade com Deus, né? É porque, como as traduções são diferentes, às vezes até em outros livros não está dessa forma, né? Mas ele deixa isso bem claro que o intuito dessa meditação, né, é se colocar na presença de Deus e ter esse como objetivo, né, não outros. Eu tinha essa ideia um pouco mística, né, de meditação, assim, meditação oriental e tudo, mas depois que a gente começou a ler, hoje em dia eu encaro com muita naturalidade, assim, eu vou lendo o livro, ele fala de meditação e meu cérebro já converte automaticamente já para oração. Quando diz meditação, quer dizer oração. Isso. Quando eu comecei a meditar, eu lembro que a gente teve uma discussão eu morava em Goiás ainda, né? Morava. Nós tivemos uma discussão se era lícito, se não era, se era católico, se podia, se não era. Se não podia. Se podia, se não podia. A gente achou, o padre Paulo Ricardo fala um pouco sobre isso. E aí a gente achou o padre Rodrigo Hurtado, né? Que tem uma série de meditações católicas para se fazer. E é muito bom, né, gente? A gente tirar um tempo para... E o São Francisco de Sales vai falar isso em um capítulo mais tarde, né? Que ele fala dos reflexos dos 3 coisinhas que a gente vai falar depois, mas eu não vou adiantar, não. Vamos falar do 8 primeiro. Né? Mas aí ele segue falando sobre as meditações. E aí ele disse assim, após essa oração, essa meditação... o ideal é que a gente deve carregar isso para o nosso dia, durante o dia todo. Ele bate nessa mesma tecla várias vezes, tanto que ele pede até para anotar, quem tem mais dificuldade de lembrar, anota aí nessa oração o que foi mais importante e carrega aquilo para o dia todo. E aí ele fala para praticar as virtudes, não é tipo rezar e abandonar aquilo lá e seguir a vida, não. Ele fala, pratica as virtudes, tente praticar aquilo que você pediu, né? E aí eu achei muito engraçadinho que ele fala assim, então você tem aquela vida de oração. Tanto que eu disse assim, largar, quando ele fala largar tudo, ele fala assim, você tá lá naquele momento de oração. Ele falou assim, então tenta passar por seus afazeres do dia de forma suave. Então assim, você vai devagar. Não é assim, fechei a Bíblia, acabei de orar e vou fazer tudo. Ele fala assim, tenta fazer isso de forma suave. Você vai devagar, você vai... como é que fala? Você vai virando aquela chave da oração para a vida. Então, quando eu estava lendo, eu me lembrei muito assim, me veio em mente assim, um pouco a borboleta. Eu fiquei pensando assim, então é como se a graça de Deus pousou aqui, igual uma borboleta aqui na sua cabeça.
Se você do nada levantar, a borboleta vai embora. Mas se você levantar devagarzinho e ir o dia, a borboleta vai continuar ali. E interessante que quando ele fala que a virtude, né, para a gente meditar sobre essa virtude e colocar em prática, eu lembrei muito daquela frase, todos nós sabemos, né, que uma fé sem caridade, né, é uma fé morta, uma fé sem obra é uma fé morta, né? Isso me veio muito à cabeça, né? O que adianta a gente meditar todo dia de manhã, né? Ele vai falar da oração da manhã, oração da noite, né? Que é de todo cristão, tem que praticar, sem que a gente não vai colocar né, em prática, né? Igual a Wagner falou, você acaba de rezar e já começa a xingar os meninos. Acaba de rezar, já começa a xingar que a pia tá cheia de vasilha. Aí você acaba de rezar, já começa a brigar. Então, assim, não adianta meditar, orar e fazer esse transpor, fazer né, essa mudança rápida para a rotina e jogar palavras aos ventos, né? É o que ele chama de prática. prática. Ele muito isso. Ele dá o exemplo do homem carregando um licor, né? Isso, que é um licor caro, né? E aí ele leva com todo cuidado, onde pisa, onde não pisa, e de vez em quando olha para ver se derramou, e aí até chegar ao seu destino. Então ele dá esse exemplo para falar que essa é uma forma de orar, né? É com calma mesmo, é prestando atenção, e assim você medita sobre o que você vai fazer no dia. Eu achei engraçado que ele falou assim que, por exemplo, quando a gente medita para as branduras nos corações das pessoas e o nosso, né? Da calma. Aí ele fala assim, ó, se você não conseguir encontrar essa pessoa que você não goste, né, para tratar ela bem, porque assim, ó, você tem que encontrar para tratar ela bem. Então você pensa, reze a Deus por ela, não fala mal dela, reza por ela, não se fala encontrar mal alguém dela, vai falar bem dessa pessoa. Fala bem. E, gente, São Francisco está tão atual. Né? Não é? Tão atual, assim. Então, assim, gente, ele fala isso, reze por ela e fala bem delas, né? Acho que não adianta você só pensar assim, ó, eu vou ser legal com aquela pessoa, mas você precisa rezar por ela e falar bem dela ainda. Exatamente. E eu acho que o capítulo 8 foi bem assim, para mim já foi tudo. Eu até finalizei com ele, coloquei assim, ó, é preciso manter o coração cheio do Espírito Santo, né? Ele fala assim que a gente tem que abrir-se ao Espírito Santo, né? Para não ficar dissipando a reflexão que a gente fez de manhã em meio à rotina descontrolada, né? A rotina nossa é descontrolada, né, gente? É uma rotina... Hoje em dia, para todo mundo, independente da profissão, segundos, né? Como se fosse um carro de corrida, né? Então ele fala assim que é para manter o coração cheio do Espírito Santo, né? E eu finalizo o capítulo aí também, falando sobre isso, né? Ele fala ainda assim nesse capítulo, só uma coisa que ele fala assim que para a gente utilizar na oração como se fosse uma conversa, né? Eu não aconselho isso para sanguíneos, não, viu, gente? Porque senão a gente se perde. Dispersa demais na conversa. Um protocolo. Mas ele fala que essa oração em forma de conversa também para você, né, se abrir é muito bom, uma forma de reflexão muito boa para você começar seu dia. E aí eu fecho. Capítulo 9. O capítulo 9 é a aridez espiritual na meditação. Esse aí é muito engraçado esse capítulo. Eu também. É porque eu acho que é muita gente, assim. Então, por mais que ele estava escrevendo lá por volta de 1500, é muito todo mundo. Ele diz assim, eu até assim transcrevi aqui nas minhas palavras, em suma, se você não tiver a fim de rezar, achei muito se você não estiver animada, se você não tiver interesse de rezar, ele ainda fala isso, aí eu me senti muito bem, porque ele disse assim, não te preocupes, é normal. Aí eu falei, menos mal, porque tem dia que a gente não tá ali naquela vibe. Aí ele fala assim, aí ele orienta falando assim, se você não tá afim, mesmo assim, faça aquele momento de oração, né? Então, hoje lá, meu momento de manhã de oração, eu não tô afim, não tô na vibe de rezar, mas faça. Aí ele dá as opções, ele fala assim, ó, você pode tentar orações... você não está muito inspirado em fazer aquelas orações espontâneas, ele falou, então faz aquelas orações normais em voz alta, um Pai Nosso, Ave Maria, um Vinde Espírito Santo, uma oração que você já sabe,
Mas não deixe, porque acho que se você não tá afim e deixa de rezar aquele dia, no próximo dia você já não reza e você acaba abandonando essa rotina de oração. Então ele fala, não tá afim, reza. Mesmo que mais ou menos, ó, Pai Nosso que está do céu. Mas vai. Porque Aí ele assim, pode falar. Mas não, aí ele fala que esse tipo de orações ou livros. Tanto que quando eu estava lendo, eu pensei, o livro Filoteia é um bom, né? Porque mais para frente, no capítulo 10 e 11, ele dá orientações. Então, talvez o livro seria interessante também, que é esse tipo de oração. Você não está inspirado, vai lá, pede ajuda às orações já prontas ou os livros que já estão prontos também. Eu acho engraçado, né, que eu achei esse capítulo muito engraçado, porque assim, Gostei todo muito mundo dele. acha que nós cristãos, né, todo mundo acha que a maioria dessas pessoas que está à frente, né, que a Wagda tem um canal, né, gente, para quem não sabe, vamos fazer merchan de novo da Wagda no YouTube, né, Wagda Campos, que ela solta vídeos toda semana. Então, todo mundo acha que a Wagda quer rezar todo dia? Não, a gente não quer, gente. Eu rezo o texto todo dia, mas tem dia que eu vou te falar, eu rezo por obrigação. Ó, às 15 horas a gente reza da Misericórdia de São Miguel e de noite a gente reza em família o Mariano. Tem dia que não quero rezar nenhum dos textos que eu rezo? Não quero. Sim, sinceramente, a gente não quer. Mas é Tem uma dia que a gente reza o obrigação. texto, tem dia que eu rezo o texto que eu penso assim, cara, que bacana, que texto bonito. E tem dia que eu rezo, aí na hora que acaba eu falo, bem, nem vi. Nem vi esse texto acabar. Gente, e é desse jeito, assim, é normal, é assim, e esse capítulo eu fui lendo e eu fui rindo, porque eu fiquei pensando assim, gente, então é normal desde 1600, 1400, então é normal. E aí eu tenho uma hora que ele fala assim, toma o livro, Filoteia, né? Ele vai falando Filoteia, eu fico imaginando que é eu. Ele fica assim, toma o livro, lê devotamente, até que seu espírito esteja mais concentrado. Ele fala assim. Aí ele fala assim, se não der certo, prostra-te por terra, se joga no chão, cruza os braços do peito, pega o crucifixo. Aí eu fiquei Eu achei rindo, porque interessante eu que ele fiquei fala assim. imaginando. Eu Pode achei falar. interessante que ele falou, são orações exteriores. Você já tentou lá no interior. Não deu, É, então vamos para os exteriores. Levanta a mão. eu fiquei imaginando eu sozinha, sabe? Deitando. Aí você cruza os braços, pega o crucifixo. Aí ele fala assim, aí no final ele fala assim, mas só se estiver sozinha, que Eu já achei tem o interessante isso. máximo. Eu achei interessante isso até por causa da vaidade, né? Porque se a gente tiver com outra pessoa do lado, a gente vai estar meio que se amostrando ali, né? De pôr, Isso. pôr na mão no peito e tal. Aí ele falou, se você estiver sozinha, você vai fazer isso. Aí eu achei muito interessante, porque pra mim, assim, a vaidade é uma coisa que eu trabalho muito em mim. Então, na hora que ele falou isso, eu falei, olha ele aí já pensando assim, essas mulheres vai ficar vaidosa. E assim, eu me lembrou da passagem do fariseu, né? Rezando de pé na sinagoga, né? Uhum. Batendo no peito. Fico assim, Hipócritas. gente, né? Hipócritas. Eu me lembrei disso, porque ele é muito engraçado. Ele fala assim, mas só se estiver sozinha. E lá mais baixo ele fala assim, se tudo isso não funcionar, eu fiquei pensando assim, né? Que é uma maratona. Já Não não deu. funcionou mentalmente, já tentou jogar no chão, pegar o crucifixo. Mas mesmo Rolou. assim, essa pessoa mesmo assim, essa pessoa não se concentrou. Aí ele fala: não desanime, conserve sempre na presença de Deus. Aí ele fala: ora com simplicidade, unicamente em vista do nosso dever. Aí ele fala do dever de orar mesmo quando não quer, né? Que a Eu gente achei muito acabou de. interessante essa parte, assim, porque eu anotei essa partezinha que ele fala assim: reze só pelo fato de você estar lá. Só, aquela historinha da senhorinha que ia todo dia no Santíssimo e falava bom dia, né? Então, reze só pelo fato de você estar lá. Deus sabe que você está lá. Ele pode não estar te dando atenção naquela hora, ou você não pode estar dando atenção naquela hora. Então, assim, ele fala assim, reza só pelo fato de estar ali. E aí eu vou deixar aqui um testemunho meu, assim. Teve uma época da minha vida, há um tempo atrás, há um tempinho atrás, que eu tava assim, a minha fé tava muito abalada, assim. Eu não queria rezar, eu não queria nem ir à missa. E aí eu falava com meu esposo assim, eu arrumava para ir pra missa, eu falava assim, não sei o que eu vou fazer nessa missa. Meu esposo falava assim, vai, só vai. E eu ia. Então a gente sempre foi à missa todos os domingos e eu fiquei um bom tempinho assim da minha vida assim. Eu ia à missa aos domingos, eu olhava pro altar
eu comungava e na hora que eu comungava eu falava, a única frase que eu conseguia rezar era assim, Senhor, perdoe pela... Como é? Eita, que a oração fugiu da minha cabeça. Ah, é aquela oração que na hora que levanta o corpo de Cristo? Eita, fugiu da minha cabeça. Uau. É, a única coisa, a oração que eu conseguia fazer era, perdão, Senhor, eu não tenho fé. E eu falava isso, falava assim, ó, eu tô aqui, mas não tenho fé, tô sem fé. E assim eu fiz durante muito tempo. E na época eu não É o entendia Senhor, por quê. eu creio, mas aumentar é a minha Isso, fé. Não? É o isso, Senhor, meu Deus, essa eu creio. fugiu da minha cabeça. E eu fazia só essa oração. E aí fui durante muito tempo sem entender. Hoje eu entendo, eu precisava ter ido. Porque se eu tivesse deixado de ir, eu ia deixar de ir, deixar de ir, deixar de ir, e hoje eu não estaria nem aqui. Então, assim, eu acho muito importante esse negócio de insistir. Quando eu fui lendo esse capítulo, eu me lembrei dessa época da minha vida, de insistir nessa coisa de ir. Eu tava indo, eu via, não sentia nada, mas eu tava lá. Então, era literalmente, eu chegava e falava assim, meu Deus, tô aqui. Não sei o que você tá querendo, mas eu tô aqui. Então, insistam, né, nessa oração diária, né, por mais que você não queira, porque é aquele esquema que eu falei aquela hora, né, se você deixar um dia, no outro dia também não vai rezar, e no outro não vai rezar, e você vai acabar que você não vai rezar dia nenhum. Gente, porque, assim, esse testemunho da Wagner é muito interessante, porque realmente é muito mais fácil não ir, não participar, né? Às vezes, assim, a gente fica envolvido em tanta coisa na igreja, tanta coisa pra gente fazer, não é porque só tem você, não, sabe? É porque é poucas pessoas mesmo para trabalhar, né? Porque é um trabalho difícil, porque você está trabalhando para Cristo. E, assim, é mais fácil não ir, é mais fácil, sabe, deixar para lá, é mais fácil ficar em casa, né? Eu falo que essa pandemia é uma tristeza, né? Porque quando volta aqui, por exemplo, Madinha, a gente está sem celebração presencial ainda. Mas quando volta, a igreja está vazia ainda, sabe? Então, assim, muita gente que ia, que não era aquela coisa, você vê o tanto que faz falta, né? As pessoas deixam de ir, porque é mais fácil não ir, né? E aí, infelizmente, a gente não participa da glória, né? No final, eu acho engraçado que aí ele volta a falar isso, né? Olha pra você ver. O Wagner deu esse testemunho e no final ele fala assim: mais cedo ou mais tarde acharemos graça diante dos olhos de Deus. Eles nos receberá com os olhos favoráveis. Mas caso isso não aconteça, continue assim, lá né? na simplicidade. Isso, exatamente. Ele fala assim: contentamos com a honra de estar ao lado dele, presente aos seus olhos e sua adorável majestade. Eu acho que na hora que eu estava falando isso, eu fiquei imaginando, né? A gente do lado lá, insistindo lá do lado de Deus, Deus, Deus. E aí, assim, ele fala assim: você tá lá do lado dele, vai que ele desvia olhar para você assim, rapidinho, ele vai te Vai que ele enxergar olha. ali. Vai que ele olha. Então, Eu assim, acho que é ele foi muito. persistência. Eu acho que ele é muito ponderado nas palavras, né? É um santo, obviamente, mas ele é muito ponderado nesse quesito. Por quê? Porque a revelação da fé não vai ser igual para todo mundo. A da Aline foi de um jeito, a minha foi de outro, eu tive alto, eu tive baixos, pode ser que eu tenha só baixos, então cada um é diferente. E aí, às vezes, as pessoas rezam achando que vai vir uma luz do céu e Deus vai falar com você ali. E não é assim, né? Pode ser que tem gente que reza anos a fio e na hora da morte consegue a conversão de rezou anos a fio para fulano e só na hora da morte conseguiu, entendeu? Então, você não sabe o tanto que você vai ter que rezar. E eu acho que ele fala isso nesse sentido ele pondera, assim, ó, pode ser que você se encontre aí nesse meio do caminho, mas pode ser que não. Pode ser que você não se encontre, então vai tentando até o fim. Uma hora chega, né? Eu falo que quando o Espírito mesmo que vem, seja na hora da morte, vai chegar. Quando você é batizado no Espírito, não tem jeito. E a gente passa eu falo que a gente passa por os invernos na vida, né? Ninguém que está na caminhada, que almeja uma alma devota, gente, é provação em cima de provação. Não vai achando que a vida é uma maravilha. Ai, gente, nossa, né? Não, viu? Contar, como diz, né? Contar a nossa vida debaixo de um pé de amora, vocês choram, né? Vocês choram.
É. Então, assim, não é fácil, mas é a insistência, né? A Sandra falou que ela que te perturba no YouTube. Perturba não, viu, Sandra? Ela gosta. Ah, oi, um abraço, Sandra. Perturba não. Ah, eu acho que Isso eu mesmo, finalizei capítulo 9. Aí posso passar pro 10. pode. A gente lembrando que só falar dessa questão de ir à missa, né? O Diego brinca comigo e fala que na hora da comunhão é a hora que abre entre o céu e a terra, né? Eu fico com isso na minha cabeça, e toda hora na comunhão, porque eu tenho muita gente lá em cima que eu fico querendo conversar, né? E na hora da comunhão, né, filha, eu falo, converso, conto a rotina da vida. É nessa hora que tem encontros que já foram. Então, a gente tem que aproveitar a hora da comunhão. Aí, sim, a gente fica até ajoelhado mais, até acabar a missa, porque é muito assunto que a gente tem para rolar. Então, aproveita essa hora de intimidade com Deus, né, para É a encontrar hora os que o teus, céu e a terra se encontram, né? fiquem em comunhão. A mãe falou Então, que o bora padre lá. Paulo Ricardo sempre fala para rezar sem fé. Quando a gente menos espera, pá, Uma hora ela aparece. né? Exatamente. Vamos pro 10? E o 10 e 11. Eu anotei aqui 10 e 11 tudo junto na mesma pasada. Eu É, não, o tudo capítulo 10 separadinho. e... Você é mais organizadinho. O capítulo Gosto 10 e assim. 11, eu vou começar aqui falando. Que o 10, o que que acontece? Os dois são orações. O capítulo Ele 10, ele já, dá. Pode ir? ele já tinha falado, né, dessas etapas da. Eu não sei o capítulo, mas ele falou É na dessas parte de 1, seguir as essas etapas da etapas. oração, Isso, é. isso. E aí nesse 10 e nesse 11, por isso que a gente resolveu prolongar, porque ele vai repetindo. Então ele bate nessa mesma tecla da confissão, da oração. Então ele vai batendo nessa mesma tecla. Então nesse capítulo 10, ele dá umas orientações para como fazer a oração da manhã. E eu acho que eu já falei isso em algumas lives, daquela oração, achei interessante que ele diz assim, acho que todo mundo acorda, já tem uma previsão ali daquele dia, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro, hoje eu tenho médico, hoje eu tenho que ir na escola do menino, enfim, então a gente tem essa previsão do nosso dia. E aí ele achei interessante que ele ensina a fazer essa oração inicial da manhã em cima dessa previsão. E aí eu me lembrei muito assim que quando eu aprendi a rezar para os anjos da guarda, se eu tenho um médico, eu rezo para o meu anjo da guarda conversar com o anjo da guarda do meu médico. Você vai ter uma reunião difícil no trabalho, pede o anjo da guarda para conversar com o anjo da guarda do seu patrão, do seu chefe ou da outra pessoa. Então você já faz uma oração ali preparando o seu dia, né? E aí ele diz, ele dá todas as orientações, né? O capítulo dá todas as orientações, mas é em suma isso, é oferecer aquele seu dia a Deus e planejar em torno de Deus aquele dia. Pode ir. É isso mesmo. E aí ele pede, né, para não omitir, né, essa oração da manhã, se possível, né, fazer antes de sair do quarto, né? Ele fala isso. Eu tenho um oratório, mas não é no meu quarto. Então, assim, eu sempre levanto, tomo café, gente, porque se eu não tomar café, eu Eu não só vivo. Eu funciono depois preciso do tomar café. café. Eu não faço nada antes do café, nem rezar. Falando a verdade, Eu nem rezar também eu faço não. antes do café. Então, eu Eu preciso também não. levantar, tomo Tomar café, café perdão, depois. Senhor. Mas eu acordo mal-humorada, gente. Infelizmente, eu sempre acordo mal-humorada. Eu falei com a Wagner, a gente está planejando fazer um negócio aí, né, Wagner? E aí eu falei com a Wagner assim, vai ser duas acordando mal-humorada, assim, antes de meio-dia Ninguém ninguém conversa conversa. com ninguém. Então, assim, eu tomo café e aí meu oratório fica na sala. Então, aí eu oro na sala. E aí eu tava rindo, falei com a Wagner antes da gente começar, a gente sempre faz uma reuniãozinha de pauta. Eu falei assim, eu começo ajoelhada, sento no chão. Aí tem hora que eu até escoro assim no chão. Aí a tia Cida, que fica aqui em casa comigo, fala assim, Aline do céu. Eu falei, tia Cida, eu perco concentração, tem que voltar no negócio. Então, assim, aí faz antes de sair do quarto, gente, leia a Bíblia. Eu tava sentindo, eu tava com uma mania de ler o Evangelho e as leituras do dia no celular. E de uns tempos para cá eu estava sentindo muita falta de pegar a Bíblia, sabe, assim, Física mesmo. física, fisicamente.
E aí eu retornei a fazer isso. Eu uso o celular para saber quais as leituras do dia, né? No Católico Orante, que é um app muito bacana, mas eu uso a Bíblia para ler as leituras. E eu acho que isso me ajuda a concentrar. Então, assim, se apegue àquilo que te ajuda a concentrar, né? Seja algo que deixe você norteado. E ele fala para não omitir essa oração, né? Porque você está ganhando um novo dia, é uma dádiva. Ele fala dessa dádiva de um novo dia, né? De uma nova vida, né? Como nasceu de novo, você acordou para um dia novo. Então, planeje e não omite essa oração. Agradeça, né? Ele fala, agradece, começa agradecendo. E aí, no final, ele pede para invocar a Cidinha, né? Nossa Senhora, os seus Nossa anjos e Senhora. santos, ele sempre fala. Ele sempre pede, né, da invocação. E aí ele fala que essa oração deve ser fervorosa, né, e ardente. E Aí aí finaliza ele 10 de finaliza, agosto. para mim finalizou. Aí ele só fala para oferecer esse dia, né? Isso, né, como graça, né. E o 11 é a oração da noite, né. Eu achei tão bacana que isso eu não sabia, e eu não faço dessa forma. Ele fala assim, que se possível na oração da noite, né, aí deixa eu falar o título, né, gente, que eu sempre falo, a oração da noite e o exame de consciência. Ele fala, se possível, prostrar diante de um crucifixo, né? Eu não faço, a gente tem um crucifixo no quarto, mas eu não prostro, a gente sempre reza o texto da cama, todo mundo na mesma cama, né? Aquela confusão de sempre. E A ele gente fala que, reza em se frente ao oratório. possível, a gente reza todo mundo lá no meu quarto. Faz esse exame de consciência prostrado diante do crucifixo, né? E pediu para não ignorar isso. Eu achei muito interessante. Eu não faço dessa forma, vou ver se eu consigo fazer, né? A partir de hoje. E aí que eu achei interessante, que aí ele fala que essa oração da noite é esse exame de consciência, né? E aí ele disse assim, examina o que aconteceu no seu dia, agradeça as coisas que você fez que foram boas, né? Oferece essas coisas que você fez que foram boas, e pede perdão aquelas coisas que você fez de ofensa, né? Ai, eu devia ter feito aquilo ali aquela hora, eu não devia ter falado aquilo. E aí ele diz, peça perdão e se comprometa a não fazer a mesma coisa no dia seguinte. E aí eu até anotei aqui, e essa é interessante, né, para quem é casado, é aquela boa e velha frase, né, que o sol não se ponha sobre a sua ira, que é uma oração da noite e é uma oração ali de perdão, é uma oração de você dormir bem, né? A gente nunca sabe se no próximo dia a gente vai acordar, se a gente vai conseguir fazer a oração no dia seguinte. Então, dormir bem, pedir perdão, perdoar, enfim. Então, assim, deitar ali na cama, literalmente com a consciência tranquila, né? Deitar no travesseiro com a consciência limpa e tranquila. Isso que você falou é muito interessante, né? Eu fico pensando assim, né? Se você não vê a pessoa mais, né? Deus me livre e guarde, a gente não sabe a hora da gente ir, né? Mas qual que é a última imagem que você vai ter da pessoa, né? Assim, será que vai ser de briga? Eu penso muito nisso, sabe? Assim, como que você vai lembrar do último contato, né? Porque geralmente quando as pessoas morrem, você lembra da última vez que você viu a pessoa. Ó, encontrei no supermercado ela com esse dia, assim, assim, assado. Então, assim, imagina o seu marido que você tá todo dia, alguma sai para trabalhar, não volta e você pensa assim, gente, saiu brigado, com raiva, né? Eu acho que a pior dor não é a dor da perda, é a dor do remorso, né? Da gente ter tido todo o tempo para ser feliz e não ser, porque a gente E não nasceu para ser foi. feliz, né, gente? Exatamente. Quem vive de migalhas não está vivendo bem. Como dizia nossa amiga Exatamente. Cássia Cavamura. E aqui eu finalizo essas orações. Eu também. Ele fala para recomendar-se a divina providência, né, seu corpo e sua alma. Ele pede pela igreja, os parentes, amigos, e novamente para invocar, né, a Nossa E Senhora, quem, os anjos e santos. e quem não tem o livro, pode chamar a gente no direct, porque a gente tem um livro fixo, mas tem uma página da internet que tem esse livro, que tem todos os capítulos. Então, se você quer Isso pegar esse mesmo. capítulo 10 e 11 para dar uma lida e ler direitinho quais são as orientações de São Francisco de Sales para essa oração do dia e para a oração da noite, chama a gente lá que a gente encaminha.
que tem um linkzinho e é igualzinho nosso, é igualzinho da Editora Voz, a tradução. Então, se você tem interesse em fazer essas orações, chama a gente lá que a gente encaminha para vocês. Isso E mesmo. passa o tempo pro doce. Deixa eu só ler a última frase, que eu achei tão bonitinho, que ele fala assim, que com a oração da manhã, se abre as janelas da alma para o sol da justiça, e a oração da noite se fecham para as trevas do inferno. Verdade. Bacana. Que a gente quer escutar o vinde benditos, né, gente? E você quer ter um sonho bom, né? Sim. Não quer ter pesadelo de noite, então vamos rezar. Deus me livre. Então, bora, capítulo 12. Lê para nós o título, que você é a pessoinha do título. Anoto tudo, viu, gente? Do recolhimento, que chama o 12. Olha, como é que chama? Confusão, ninguém entende. Do recolhimento. Ninguém entende, mas está anotado. Só eu. Aqui ele diz, nesse capítulo, ele diz para a gente lembrar de Deus durante o dia. E aí eu até anotei aqui, que é muito bonitinho, usa-se muito essas palavras para nós donas de casa, mas até para quem não é dona de casa, que fala, Deus habita meio às panelas, mas Deus habita também em meio aos computadores, em meio aos papéis, em meio a tudo. Então Deus, Ele está ali. Então, independente de que você trabalha, no que você faça, Ele está ali. Então São Francisco de Sales chama a atenção para isso, para esse dia, o ato de lembrar de Deus durante aquele dia. Aí tanto que ele diz assim, o ato de lembrar de Deus durante o dia nos faz querer fazer coisas mais bem feitas. E eu costumo brincar aqui em casa com os meninos, que o meu mais velho costuma falar assim, serviço de Deus, filho, isso é serviço de Deus? Você está fazendo serviço de Deus? Aí ele fala assim, é para fazer como se fosse para Deus, né, mãe? Eu falo, não, é para Deus, não é como se fosse. Pode ser para mim, pode ser para o pai dele, pode ser para quem for. Não é como se fosse para Deus, é para Deus. Então, independente o que você esteja fazendo, é para Deus. E aí, quando eu li esse capítulo, para mim, eu resumi ele simplesmente nisso. O que você está fazendo é para Deus. Faça bem feito, faça com alegria, né? Sirva com alegria, trabalhe com alegria para o seu patrão, trabalhe. Então, assim, fazer, né? Enxergar Deus ali em tudo que você está fazendo, independente do que seja que você esteja fazendo. Ele fala exatamente disso, né? Da importância de você analisar as coisas, mas para você estar perto também. Ele fala assim, coloque o seu coração, escolha para si todos os dias, né? Você está perto das chagas, do Calvário de Deus, porque é lá que você se esconde do inimigo e das agitações do mundo, né? Ele cita Santa Catarina de Sena. Gente, eu li um livro muito bom de Santa Catarina de Sena que chama O Diálogo. Ele não é um livro facinho, sabe, assim, de ler. Mas ele é muito interessante, sabe? Assim, quem tiver disposição para... Não é uma leitura Como é que chama o livro que eu não entendi? O Diálogo. Diálogo. Ele tem a capinha verde. Eu entendi o diabo. Não. Chama O Diálogo. Ele tem uma capinha verde, assim. Eu não sei qual editora. Mas não é um livro dinâmico de ler, não, mas é um livro muito bom, né? Porque Santa Catarina, os pais dela ela tinha muitas obrigações, não sobrava tempo, né? E eu achei tão Eles não gostavam que ela era cristã, né? Não, Eles não deixavam ela ser cristã. Outra forma, E aí ele fala que ela construiu um oratório no seu coração. Eu achei isso tão bonito, assim, né? É igual você falou, assim, se não tem tempo, você tá no meio das panelas, tá tudo, constrói um oratório em seu coração, porque ali você consegue acessar a Deus na hora que você quiser, né? É um coração cheio do Espírito Santo. Aí nesse capítulo ele fala sobre os 3 estados, né, de comparação para meditar, né, a reflexão. Eu tive que ler mais de uma vez, viu, gente? Que eu custei entender o negócio. E eu não entendi, a Aninha que vai explicar. Sem entender. Ele fala assim, ó, a primeira comparação que ele fala que é a comparação da coruja escondidas nas ruínas, né? Lembrando, né, gente, que a gente está falando assim do recolhimento, né? Quando você se recolhe. Isso que ele fala é um salmo de Davi, correto? Isso, ele cita muitos dos salmos de Davi. Nesse capítulo ele fala muito de Davi. Isso, e ele fala assim que Davi, ele se recolhia, e quando ele se recolhia, ele cantava os salmos, né?
que era uma forma que ele usava para se recolher. E essa forma de recolhimento que São Francisco de Sales fala, gente, é se recolher para você acessar a Deus, né? Coloca isso na mente. Então ele fala da comparação da coruja escondida nas ruínas, né? E aí ele fala, quando a coruja está lá escondida na ruína, ali quietinha ali, né? Só olhando, vigiando, observando, ele fala que é um estado que se compara à brilhante imagem de Jesus na manjedoura, né? Acolhido entre as palhas ali jogadas, né? Quietinho, acabou de vir ao mundo e analisando tudo ao seu redor. Então ele fala que esse é o primeiro estado de comparação, de recolhimento para você fazer uma boa oração, uma boa análise, né? O segundo, ele fala do pelicano. Os pelicanos, quando eles não têm comida para dar aos seus filhotes, eles tiram sangue da própria veia e dá aos filhotes. E ele fala que esse estado pode ser comparado a Jesus no Calvário, né? Quando ele foi crucificado, o sangue dele foi derramado, né? Para a salvação do mundo, né? E para nós podermos ter a vida eterna, participar da glória dele. E aí fala assim que esse é um estado mais extremo, né? Você se recolhe para fazer uma análise mais extrema, mais profunda. E a última e terceira comparação, ele aponta o estado da salvação e da glória, né? Que se compara à ressurreição mesmo, à ascensão dele ao céu. Né? Que Jesus, ele voltou depois da ressurreição, né? Todo mundo conhece, tivemos a Páscoa aí da ressurreição do Senhor. E aí depois ele teve a sua ascensão, né? Maria foi assunta e ele teve a sua ascensão. É diferente, viu, gente? E aí depois... Tem vídeo. Tem vídeos no canal. Tem vídeo falando sobre. Então, aí ele fala que esse terceiro estado é da ascensão, né? Da glória, do estado de salvação mesmo. Ele fala assim que ele veio ao mundo tão pequeno, né? E escondido, mas que se fez grande ao se elevar ao céu, né? Ascendendo ao céu. E aí ele fala de modo tão brilhante que essas três comparações que você pode utilizar para fazer um recolhimento e para orar. Eu não sei se eu entendi certo, viu, gente? Porque a gente achou essa parte realmente muito difícil Eu de confio na entender. Aline que eu não entendi foi nada. Eu li um tanto de vezes, falei com a Aline, salva que eu não entendi essa, não. E aí ele finaliza nessa terceira comparação, né? Que fez de Jesus tendo a sua ascensão ao céu. E aí ele finaliza e podemos passar por 13. Como é que a gente 3, tá? Eu tô olhando, nós estamos 15 minutos agora. O 13, eu gostei muito desse capítulo 13. Você quer ler o título para nós? Que eu nem sei qual que é o título. As aspirações ou orações jaculatórias e os bons pensamentos. Isso, eu adorei esse, porque eu acho que é muito eu sou muito assim, apesar que não, obviamente que eu tô longe de alcançar a maestria, mas eu sou muito detalhista. E esse capítulo ele fala muito isso, ele fala da importância de colocar, é um pouco continuidade do anterior, né? A importância de colocar Deus no dia a dia, né? E aí ele fala que o recolhimento, esse recolhimento espiritual em que ele ensina aí, né? Que ele fala do pelicano, da coruja, esse recolhimento espiritual, ele gera bons pensamentos. Então, você, você tá ali uma alma já como é que fala, em processo, né, de devoção, ela vai gerar bons pensamentos. E esses bons pensamentos é para transformar em orações. E aí ele vai citando vários santos. Você quer comentar alguma coisa antes de citar os santos? Não, só lembrando que a gente já explicou, todo mundo sabe que é jaculatória, né, gente? Acho que sabe, né? A gente tinha explicado, né? Não lembro. Já só ponderando, jaculatórias são orações pequenininhas. Jesus, nosso humilde coração, fazer nosso coração semelhante a vós. Isso é uma jaculatória. Então, jaculatórias são pequenas orações. Texto da Misericórdia é feito de jaculatório, texto de São Miguel, esses textos das Santas Chagas, são todas jaculatórias. São orações pequenininhas. E são antigas, viu, gente? São antigaços esses jaculatórios, assim. Os nossos avós recitavam, todo mundo já é muito antigo, né? E aí ele cita assim, esse capítulo é até grandinho,
ele cita várias coisas, mas eu peguei os três, coincidentemente, as três primeiras citações que ele faz, que eu achei muito interessante. Ele cita São Gregório, se eu não me engano é São Gregório Magno, que na época era bispo, e ele diz que São Gregório estava passeando no mar, e ele via, as ondas traziam as conchinhas rolavam para fora, depois vinha para dentro, as conchinhas. E com aquela imagem, São Gregório lembrou das almas que ficam ali vagando no mundo, parará pororô. E aí essa eu vou ler, né? Porque a oração é de São Gregório, que saiu fazer uma igual. Aí São Gregório fez uma oração, vendo esta cena. Ele disse assim: salva-me, Senhor, porque as águas têm entrado até a minha alma. Livra-me, Senhor, deste abismo, porque cheguei ao alto mar e a tempestade me submergiu. E aí ele diz isso. Então, assim, você tá ali numa situação corriqueira, né? É o mar levando e trazendo conchinha. São Gregório fez ali, ele enxergou o quê? Deus ali, né? A criação de Deus, Deus o Criador, ele enxergou ali naquela situação Deus e fez ali uma oração. Ele segue falando de São Fulgêncio. São Fulgêncio parece, eu não entendi muito bem, parece que São Fulgêncio foi convidado para uma festa lá em Roma, ele era amigo do rei, e aí eles chamaram São Fulgêncio para essa festa lá em Roma, e aí ele fez a seguinte oração, na hora que ele chegou, era uma festa muito chique, né, antigamente, a realeza, então era uma festa muito chique. Fartura, né? Isso, e aí ele fez a seguinte oração: ah, se a Roma terrestre é tão rica e tão brilhante, quão bela há de ser, então, a Jerusalém celeste. E se o Senhor de todos os bens deu tanta magnificência aos amantes da vaidade, o que não reservará, então, para os que contemplam eternamente as suas verdades? Esses caras são muito bacanas, né? Pense só, ele chegou numa festa e achou bonito. O cara fez uma oração assim, sensacional em cima disso. E aí, por fim, eu vou citar aqui Santo Anselmo. Eu achei a situação até interessante. Santo Anselmo estava a cavalo em algum lugar e tinha uma lebre, que a lebre estava fugindo dos caçadores. E a lebre foi e acabou enfiando debaixo do cavalo de Santo Anselmo. E aí a lebre, como ela estava debaixo das quatro patas ali do cavalo, ela não saiu. E ela ficou lá quietinha, debaixo das patas do cavalo, e os cachorros latindo ao redor. E aí os caçadores foram lá e ficaram rindo daquela situação, né, da lebre lá no meio. E aí ele conta que Santo Anselmo falou essa oração chorando, dizendo assim: vós estáis rindo, mas o pobre animal não tem vontade de rir. Pensai bem que infelicidade é a alma que é até a hora da morte é arrasada pelo demônio, de erro em erro e de pecado em pecado. Então, cheia de terror, ela procura um asilo. E se não encontra os seus inimigos, se escarnecem dela e eternamente a conservarão como sua presa. Ele enxergou ali a lebre, né, na hora da morte, ela se abrigou ali debaixo do cavalo, mas ela estava ali apavorada. E ele ficou ali chateado que ele viu muitas almas, né? Ele enxergou ali muitas almas que poderiam estar ali nessa mesma situação. E eu já falei demais, fale você. Eu anotei, São Francisco de Sales, ele sempre pontua, né, que é preciso fazer tudo isso que a gente está falando aqui, as orações, né, ter os bons pensamentos. Ele fala assim, tudo isso, gente, com atenção e seriedade, né, com fervor, né, mesmo que você não queira, igual a gente falou, é preciso fazer com fervor. E eu lembrei muito nesse capítulo 13, quando a gente faz adoração ao Santíssimo, né? Quando as adorações são longas, às vezes, assim, a gente fica sem ter, assim, o que fazer, né? Assim, e aí a gente recorre ao quê? Aos cantos, né? Cantos mais profundos de adoração. Eu lembrei, né, do Tão Sublime Sacramento, que é uma oração linda, né? E São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino ou Santo Agostinho? Agora não sei. O Diego vai corrigir a gente daqui a pouco, ele manda aí pra gente. Eu sei que quem tinha ele que fez e mais um fazendo, e quando
ele expôs o tão sublime sacramento verso, o outro não teve coragem nem de expor o que ele tinha feito, né? Porque é uma ejaculatória tão bonita, assim. Então, assim, quando a gente está adorando o Santíssimo, muitas vezes a gente não consegue falar, né, alguma coisa, porque nem todo mundo tem o dom da fala, né, de pregar, nem todo mundo é pregador, né? Eu não sou. Então, assim, E muito menos eu. a gente recorre muito a salmo e cantos, né? E aí passagens bíblicas também. Eu lembrei muito disso. E ele fala da importância, né, de ter bons pensamentos também, né, Wagner, sobre quando está orando. E a gente sempre é tentado a pensar coisa ruim. O que me veio na cabeça é porque a gente tem uma mania de tragédia, né? Você liga para a pessoa não atende dependendo da Sensacionalismo. hora, você já cria na sua cabeça que a pessoa passou mal Foi e, sequestrada. foi, aconteceu alguma coisa. Gente, você cria, assim, você vai criando e o trem transforma num monstro. Outro dia eu fui na casa da avó, a avó não estava lá. E era a segunda vez que eu tinha ido lá e ela não estava lá. E a casa aberta. Aí eu fui, entrei no Viela. No outro dia eu voltei, entrei no Viela. E eu fiquei pensando assim, gente, a avó é arteira, né? Sempre cai. Falei, tem 85 anos. Falei, a avó foi pra mata, que tem a mata lá perto da casa dela. Falei assim, caiu, machucou. Eu já tava vindo embora. Aí eu Tem comecei a 2 dias que pensar ela nisso. tá lá. Aí eu voltei pra trás. Eu falei assim, ninguém viu a avó. Aí eu voltei pra trás. Na hora que cheguei lá, ela vindo da mata, toda sorridente. Eu falei, graças a Deus. Porque você cria na sua cabeça uma situação que te deixa agoniada. Então, assim, A ele fala gente dessa tem essa importância do tendência, exercício, né? né? A gente, eu falo que a gente adora uma tragédia, né? Que parece que a gente gosta. A gente quer que o negócio dá certo, mas todo brasileiro adora uma tragédiazinha, não adianta. Então, assim, A ele gente fala desse tá, a gente exercício. tá nesse esse modernismo que a gente tá, né? A gente tem muitas informações à mão. E a notícia, né, essa frase é antiga, mas aplica-se muito ao modernismo de hoje. A notícia ruim ela anda a cavalo. Hoje em dia ela anda a fibra ótica. A notícia ruim ela anda a fibra ótica de fato não se noticia notícias boas, né? As notícias que são as ruins. As boas, ninguém fala. Deixa-se É. lá. Então a gente está meio que acostumado. Eu, como uma boa colérica, eu sou otimista da vida, eu sempre tento enxergar o lado bom, eu sou muito, até, dependendo da hora, eu sou até meio lunática, assim, de enxergar o lado bom das coisas. E eu Uhum. achei interessante que ele falou uma palavra que tem me acompanhado muito, assim, eu vejo muita a Déia falar sobre isso. Ele falou assim, o contemplativo, coisa que antigamente tinha-se muito e hoje em dia a gente contempla muito o celular e a televisão. É o contemplativo, é o olhar a natureza e é o prestar atenção. Eu sou muito detalhista nisso, tanto que assim, graças a Deus eu consigo puxar os meninos aqui em casa, até meu esposo, para olhar. Então, se nós estamos de carro, eu enxergo um arco-íris lá na frente, um arco-íris pequenininho, e aí eu chamo os meninos para olhar. Então, são pequenas coisas da natureza. Olha que legal, uma formiguinha. Hoje mesmo, é, é, eu chamei os meninos lá na varanda porque o pôr do sol estava meio rosa, alaranjado, estava lindo. Então, assim, a gente tem se perdido esse ar contemplativo. Então, eu olho para aquele céu rosa, alaranjado. É Deus, gente. Não foi o homem que fez aquilo ali, não. É Deus. Então, assim, esse ar contemplativo da natureza, né? Que você vê que todas as orações aqui foram feitas de coisas naturais que aconteceram. Então, a gente está perdendo um pouco esse ar contemplativo. Então, assim, né? O São Francisco de Sales, ele chama a gente para essa contemplação de observar e enxergar Deus ali, enxergar o belo ali naquela coisa que está acontecendo. Ele até finaliza esse capítulo falando isso mesmo, que não tem uma fórmula pronta, que consiste na repetição mesmo, do recolhimento, é um exercício. Ele fala, é um exercício de você olhar, né, de sentar na varanda e contemplar. Eu gosto muito de mexer, quando eu estou nervosa, alguma coisa assim, eu gosto de mexer com terra. Não importa o que, eu Planta, vou a horta. capinar e vou mexer nas flores, isso me traz uma calmaria, sabe, de mexer com isso. E minha mãe é a mesma coisa, a gente ri que quando tá confusão, a mãe fala assim, Aline, vamos dar uma capinada no canteiro, aí a gente vai mexer nas terras, sabe? Aí cansa, entra, já passou, tá calma, tudo de novo. Então, assim, esse parar para ver como as coisas funcionam naturalmente, né?
É um pé de fruta que você está vendo crescer. Se você não é ir no supermercado e comprar, demora, você fica esperando, ai, deu limão, não deu limão. Ah, amora tá dando amora. Aí dá pouco, aí um ano dá pouco, outro ano dá muito. Então, assim, é o contemplar mesmo as coisas, porque nada é de imediato, né? A gente está De acostumado com ver o as mundo coisas imediatista. acontecerem, né? Isso Tem gente que mesmo, eu falo assim capaz que que nunca viu um pé de amora. Você tá falando de amora, capaz que nunca viu um pé de amora. Então, vamos ver ali aquela amora, de onde ela veio. É Deus, ela nasce ali de uma sementinha. Então, é enxergar ali, é Deus ali naquela nuance ali, né? E hoje em dia o pessoal tá muito corrido e passa, se bobear, tropeça em Deus e não vê. exatamente, a gente está acostumado tudo de imediato, né? Tudo na hora que a gente quer, clica ali no celular, você tem, você compra o que você quer, pronto. Então, assim, dar uma freada mesmo para contemplar, é o que você falou, é o contemplativo, né? É o É exercício do observar o recolhimento da Deus. oração. Isso E fazer mesmo. orações diárias, né? Orações para tudo, né? De orações. Minha mãe tá até assistindo isso, eu aprendi muito com ela. Minha mãe sempre fazia orações, assim, via alguma coisa. Minha mãe é muito romântica, acho que essa é a palavra. Né? Ai, meu Deus, o passarinho tá ali, que não sei o quê. Minha avó também era muito assim, a minha avó Daura também era muito assim, romântica, de olha a flor, não sei o quê. Então acho que eu puxei isso um pouco delas, de olhar, e que olha a flor desabrochando. Então, assim, esse olhar romântico mesmo, esse olhar romântico para a vida ali acontecendo. E eu vou dar, eu acho que eu já falei isso em alguma live, e mesmo que você não esteja em meio à natureza, né, em meio ao caos, né, os meninos até já aprenderam isso comigo. Às vezes a gente está num trânsito, um caos e passa uma ambulância. A primeira coisa que eu faço é, meu Deus, abençoa quem está ali dentro, ou quem eles estão indo procurar. Às vezes nem tá, né? Porque às vezes a ambulância liga Eu também faço só para orações para ver se passar. eu vejo. Mas eu sempre me passo, sempre que me passa uma sirene, eu falo, meu Deus, abençoa ali quem eles estão tratando ou quem eles estão indo tratar. Então ali é uma coisa corriqueira do seu dia, mas que você pode fazer uma oração, né, para aquela pessoa, seja lá para quem for. Então, o que acontecer ali na sua rua, alguém gritou, você não pode ajudar, etc e tal, mas reza para aquela pessoa, enfim. E eu acho que é isso, é no dia a dia a gente aprender a enxergar Deus e criar orações com aquilo. E a gente precisa, no meio do caos, a gente sempre precisa de alguma coisa para manter a gente sã, né? Uhum. Tem alguma coisa que você precisa focar, porque senão todo mundo endoidece, né? E a Eu queria que você natureza, olhasse, nossa. olhar nossos minutos, que eu acho que a gente está muito em cima da Ah, eu hora. tenho que poder dar um aqui, ó. Nós estamos 21h59. Eita, Lele. Pois é, a gente fala. Mas esse capítulo também já encerrou, Já, né? nós já Ele encerramos, é encerra só mais falando isso, do orações mesmo. exercício de recolhimento espiritual e de orações ejaculatórias, constantemente, diariamente, né? A A próxima Sandra live, mandou. quer falar já? Pode falar. Deixa eu. Próxima live vai ficar dia 22/4, quinta-feira, daqui 15 dias de novo. E aí nós vamos fazer a próxima live do capítulo 14 até o 21. São muitos capítulos, mas só que a gente estava achando que estava ficando picado e os assuntos estavam ficando meio separados. Então, do capítulo 14 ao 21, ele fala mais ou menos da missa. E aí fica a chamada, né? Então, na próxima live, eu tô achando, assim, nós estamos esperando uma live bem bacana, bem gostosinha de fazer, que é uma live que vai falar sobre a missa, que é uma coisa aí que a gente, né, todo católico tem que ir à missa todo domingo, então ele vai pegar a missa parte por parte. Então, Pode não ser que a percam, gente chamem faça as em duas pessoas. lives? Pode ser, porque se a gente desambar a falar, a gente vai ter que ficar. Mas, assim, a Porque intenção é que missa é uma acabe coisa nessa muito, live. muito bacana, né? É. Você Ô, falou gente, que a então é Sandra falou isso. que tirou uma foto, né? E aí A não dá Sandra falou tempo, que tirou né? uma foto do A céu Edna, manda um rosa. beijo pra Edna, falou que assiste seus vídeos. Ó, Edna, beijo pra Edna. A... Deixa eu ver quem mais falou alguma coisa. Gente, se quiser, manda aí. A Ó, Edna, que eu gente, acho que chegou esse precisar do aí. livro Filoteia em PDF, né? A gente tem, só pedir no direct que a gente manda. Então é isso, minha gente. Falamos hoje, nós finalizamos essa parte da oração. Próxima live nós vamos falar sobre a missa. Se Deus quiser, vai ser uma live bem gostosinha de fazer. Eu tô bem animada com a próxima live.
E a gente finaliza, né, a segunda parte. Isso, aí nós vamos para a terceira parte. Então é isso, minha gente. Um beijo para todos. Com Deus, gente. Beijo. Até a próxima Beijo. live. Leite mandou um negócio para mim aí. Obrigada, obrigada pelo carinho. Ela falou que assiste meus vídeos. Beijo, gente. Com Deus. Tchau. Com Deus.